Não seja alguém que se entregue a qualquer forma de intemperança. A existência do cristão e do cristão que quer ajudar outros seres humanos tem que ser marcada e caracterizada pela temperança, pelo equilíbrio. O tempero não pode estar doido, não pode ter nada demais. Tem que ter tudo no ponto. Tem que ser uma vida gostosa, temperada e temperante. Não só ela é temperada, ela é boa, ela é gostosa, ela é palatável, ela é equilibrada, mas ela é tão temperante, aonde ela chega, as coisas ganham o gosto do equilíbrio. Seja temperante, sóbrio, que é esse sujeito que não perde o eixo. Você sabe o que pode esperar dele, o que você pode esperar dela. Sabe que pode esperar sempre uma pessoa que não estará em extremos. Aqueles que vivem em extremos, em extremismos, perdem a sobriedade. Nos extremos não habita a sobriedade. A sobriedade habita o equilíbrio. É aí que está o sóbrio. É o que não se desequilibra em nada no caminho, não se desequilibra em palavras, não se desequilibra em interpretações, não está nunca do abuso, daquilo que se possa levar até onde já não dê para aguentar, ao contrário. Quem força, quem torna tudo extremo, não pode ser condutor de mentes humanas, porque ele se transformará num padrão de enlouquecimento, de perda de equilíbrio e de sobriedade. Você está me entendendo? Ele precisa ser sóbrio, precisa ser modesto. Não pode ficar de olha só, minha prosperidade, meu poder, olha aí. Não, a vida dele tem que ser simples. Modéstia significa não pobreza, mas significa o equilíbrio no ter, sem abuso, sem exagero, sem extravagância, sem choque, sem a produção daquilo que humilha os outros, sem esse prazer na fanfarrice da demonstração, sem ostentação de nenhuma natureza, mas com toda a simplicidade. Tem que ser modesto, tem que ser hospitaleiro, acolhedor, acolhedor com o pobre, acolhedor com o necessitado. Tem muita gente por aí que diz que ser pobre é um miserável, um pecador, só é pobre porque Deus amaldiçoou, então deixa ser. Não. Que seja hospitaleiro, que seja acolhedor, que seja compassivo com aquele que não tem onde morar, que tenha cuidado com os que habitam a marquise, com os que não têm teto, que invista o dinheiro que tem, que adquire, às vezes em grandes quantidades, sobretudo, invista isso na diminuição da pobreza humana. Não seja contra a imigração do necessitado, não seja contrário à busca desesperada daquele que, infelizmente, vivia num país onde a guerra estourou, onde a doença agraçou, onde a peste chegou, onde a desesperança se transformou no status. Isso é ser hospitaleiro. Seja apto para ensinar. Tenha o que dizer com equilíbrio, com bom senso, com irrepressibilidade, com temperança, com sobriedade, com modéstia, com o exemplo da inclusividade. Seja apto para ensinar.
não é a capacidade de estudar livros, academizar-se para impressionar pelas palavras, pela oratória, ou pelo discurso, ou pela animação de auditório. Não, se está falando de ensino, tem a capacidade de fazer as pessoas compreenderem. Tenha tanto conhecimento da palavra e viva esse conhecimento da palavra irrepreensivelmente, com a fidelidade de uma conjugalidade limpa, temperante, sóbrio, modesto, inclusivo, porque vive isso e sabe o que ensinar, e ensina com essa aptidão. Tem aptidão para fazer a pessoa entender, ouvir e crescer. Todo mundo que o ouça sai dali acrescentado, dilatado, aumentado, porque ele é apto para ensinar. Não seja dado ao vinho. A expressão grega dado ao vinho é aquele cara que se entrega. Não seja entregue, não é só ao vinho. Não seja entregue a nada que altere a consciência por demais. A recomendação é temperança. Tem gente que tem que reconhecer que não pode beber nada, porque não sabe parar, se extrema, aumenta, vai aonde não deveria ir, perde a sobriedade, perde o equilíbrio, perde a temperança, perde a irrepreensibilidade. Por isso, reconheça logo em si quem é você. Tem gente que pode tomar um pouquinho, porque é gostoso, porque é saboroso e porque o indivíduo não entorna. Blé, 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 bota outra, blé, 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 bota outra. Não pode. Aquele que quer ser ensinador de seres humanos não pode ser dado a nada, muito menos ao vinho. Significa que ele está proibido de tomar vinho? Absolutamente não. Não. Não sejamos mentirosos, nem falsifiquemos o Evangelho. O vinho que Jesus fez acontecer em Caná da Galiléia não era suco de uva, era vinho. Se bebesse demais, dava porre. O vinho que Paulo fala dele em 1 Coríntios 11 era vinho. Ele diz que naquela ceia de Corinto havia lá entre eles quem passasse fome, enquanto outros se banqueteavam em extrema gulodice. E o vinho era tão vinho na ceia do Senhor, na festa do ágape, que havia os exagerados sem temperança que se embriagavam, porque não era suquita, era vinho. Portanto, o Novo Testamento não advoga a abstinência. Diz que certas pessoas não podem beber mesmo, porque não podem, não sabem. E tem outras que podem, desde que não sejam entregues à compulsividade do uso, nem à recorrência daquilo, nem à permissão da ingestão sem a temperança que sabe a hora de parar, de manter a sobriedade e o equilíbrio. Portanto, esse que ensina não seja dado a nada que tire a mente do seu eixo de discernimento, de compreensão, de percepção, de modo algum. É ao equilíbrio que se é chamado, portanto, que ele não seja dado ao vinho. Também vejo aí uma quantidade enorme de pastores violentos, grossos, estúpidos, seres sem nenhuma gentileza. Já começam a falar gritando, parece que eles acabaram de vir de uma briga e que estão entrando em outra.
tom da voz já é violento, a fala é violenta, tudo é violento. O evangelho da boca deles parece uma de galos, porque são violentos na alma. Também são violentos com os filhos, são violentos com as esposas, batem nas esposas. Está cheio de mulher, de pastores e líderes que apanham muito, não tem o que compartilhar. A mulher começa a sofrer, depois o efeito rebote. E a gente não começou, se esse negócio demorar mais, que vai ter mulher de pastor apanhando, filhos mais novos apanhando. E aqueles que só não vão embora e fogem porque não tem para onde ir. Porque são pessoas violentas no trato. Vocês sabem que eu estou falando a verdade e eu não minto. Ao contrário, Paulo diz que sejam cordatos. Cordato vem de cor, vem de coração, vem de ter esse coração inlaçável, esse coração pacificável. Que sejam pessoas que tenham um coração acolhedor, um coração capaz do acordo, ao invés de amarem o desacordo, amarem o choque, amarem o conflito, amarem a briga, amarem aquilo que produz o espírito da violência. Ao contrário, sejam pessoas cordatas, fáceis de você encontrá-las. Elas facilitam o encontro, facilitam a compreensão, facilitam o relacionamento, carregam essa cordialidade, essa característica do coração inclusivo. Que sejam, portanto, sendo cordatos, que sejam também inimigos de contendas. Olha aí em volta, veja quantos inimigos de contenda você encontra. Cara, tem gente dizendo, seu canalha, seu safado, pelo nome. É uma briga um contra o outro, safado, sem vergonha. Tem gente que acorda todo dia nesse meio, no meio, não estou falando só do meio político, onde acontece também, e a gente tem exemplos diários da compra de briga, da provocação. Mas no meio cristão, tem gente que é amiga da briga, amiga da guerra, não é inimiga da contenda. Aquele que quer ser condutor de almas tem que ser inimigo da contenda, da guerra, dos temas que provocam ódio, conflito, inimizade, gritaria, chocarrice. Tem que ser inimigo disso tudo, que esse espírito de hostilidade verbalizada, da fanfarrice hostil. Inimigos de contenda, não avarento, que é aquele cara que não tem solidariedade, que não tem carinho, que não tem generosidade para dar nada, para ninguém. Tudo que eles amealham é para eles mesmos ou para aumentar o que é deles próprios. Mas não carregam a generosidade natural que socorre o necessitado, o que tem menos. Especialmente numa hora como esta, é que a gente vai conhecer a quantidade enorme dos avarentos, com essa teologia da prosperidade que vem sendo ensinada na maioria das igrejas do Brasil há 40 anos. O que se produziu foram igrejas avarentas, pastores avarentos, bispos avarentos, apóstolos assim chamados avarentos. Eu vejo gente dizendo publicamente, não perca seu tempo com pobre, é atraso de vida.
Só gaste seu tempo com quem tem o que dar. Publicamente, você segue esses malucos chamando isso de evangelho. E que seja também uma pessoa que governe bem a sua própria casa. Que os filhos o respeitem, o tratem com dignidade, porque ele é essa pessoa irrepreensível, leal à esposa, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, começar de dentro de casa, ensinar com a vida, com exemplo, não alvinho, não exagerado, não violento, porém cordato, inimigo de contentas, generoso. E aí, cuidar da casa, ter os filhos respeitando e a mulher admirando, é natural. Porque como é que alguém, Paulo pergunta, cuidará bem da igreja de Deus se não consegue fazer-se respeitar dentro da sua própria casa? A mulher dele não o admira, a mulher dele foge dele, a mulher dele não quer nem ouvi-lo falar, ouvir que, quando ele fala, a mulher dele praticamente tapa os ouvidos, a mulher dele fica fazendo muxoxos enquanto ele fala, a mulher dele olha para o teto, a mulher dele, quando está presente, está obrigada, quando pode não estar, foge. E os filhos também. Os filhos desses caras não querem nem passar perto, querem fugir disso tudo, porque eles são um grande engano a começar de dentro da vida deles, e os primeiros a saberem disso são a esposa e os filhos, a família. Também que ele não seja recém-convertido, para não ficar soberbo, para não se ensoberbecer, para não cair na condenação do diabo. Eu, por exemplo, fui ordenado com 21 anos. 21 anos. Comecei a pregar com 18. Começar a pregar é uma coisa, você pode ir pregar. Com 19, o dono da TV Globo, lá de Manaus, já tinha chamado e me dado uma hora de graça todo domingo e eu pregava. Mas, sinceramente, eu não acho que, na média, um rapaz de 20 anos, na realidade eu fui ordenado com 20, 21, esteja preparado para ser pastor de um grupo de adultos, de idosos, de várias pessoas. Eu fui uma grande exceção, porque eu tomei para mim aquele mandamento que diz: ninguém despreze a tua mocidade, como sendo uma das coisas mais importantes para a minha vida. E eu vivi todo mundo, eu estou falando aqui na presença de milhares, vou ser ouvido por milhões, e essa minha voz vai chegar em tudo que é casa de pastor, de todos os tempos. Se eu estivesse mentindo, vocês iriam ver a quantidade de repreensões que eu teria, mas ninguém abre a boca, sabe por quê? Porque com 21 anos eu fui ordenado e fui irrepreensível. Cuidei dos mais novos como se fossem filhos, dos da minha idade como se fossem irmãos e irmãs, dos mais velhos como se fossem pais e mães. Décadas e décadas. Não tem ninguém para dizer que foi diferente, porque nunca foi diferente. Sempre foi assim. Por isso, não seja neófito, porque o neófito é empolgável. A juventude é vaidosa demais, embora nós sejamos cheios de velhos, ocos e vaidosos. Mas a juventude e a primavera da vida são vaidade, são soberbas, são arrogância, são o desplante de pensar que eles estão inventando o mundo, que o olhar deles e a interpretação deles do mundo é única, singular e singela, que ninguém jamais antes deles sentiu a vida daquele modo. São pessoas entorpecidas pela falta de experiência, pelo surto da arrogância e da soberba num coração que não viveu bastante.
para andar quebrantado e humilde. Pelo contrário, é necessário que essa pessoa que almeja essa vida tenha bom testemunho do mundo de fora, aonde vá, que os que não são de igreja olhem para ele e falem bem dele. Você encontra alguém falando bem dessa moçada que está por aí? Aonde você vai? Se você disser, eu sigo fulano de tal, o que você vai ouvir no mundo, do lado de fora, não entre crentes aparvalhados, mas no mundo. Os caras, quando não dizem nada, viram o rosto, não puxam no assunto, e alguns mais corajosos são capazes de dizer, cara, como é que uma pessoa tão legal como você consegue seguir um lobo tão desvairado quanto aquele? Você não consegue enxergar quem aquela pessoa é? Quando eu vejo crente falando bem das pessoas mais intemperantes e loucas e sem sobriedade, eu sei que elas mesmas só fazem isso porque elas se tornaram filhas da ignorância. Porque qualquer um do lado de fora, quando fala desses caras, não está falando mal por falar mal, está falando mal porque o que eles veem é mal. Só você que não compreende isso. Pelo contrário, é necessário que essa pessoa tenha bom testemunho do mundo. Que o mundo tire o chapéu para ele e diga, ali vai um homem bom, uma pessoa que caminha com sublimidade. E tem que ser a fim de que ele próprio não caia no opróbrio e no laço do diabo, para que ele não se torne um diabo social. Um diabo social. É isso que Paulo diz a Timóteo, olha, tem gente aí almejando isso, se tornar uma referência, então tem que ser do bem, não pode ser do mal. E Paulo escreveu isso aqui, provavelmente no ano 64. Deve ter escrito daquela região da Macedônia ou de Filipos. Ele iria morrer alguns anos depois, estava se aproximando já o tempo da morte dele. E ele dá essa instrução a Timóteo e diz, olha, Timóteo, para que isso tudo não vire uma zorra, um caos, uma loucura, um pandemônio incontrolável, uma pandemia moral, espiritual, de um vírus destruidor da fé e do amor no coração das pessoas. Então, não ordena ninguém, não valide ninguém, não autorize ninguém, não imponhas precipitadamente as suas mãos sobre ninguém que não carregue essas características de caráter e essa experiência e essa capacidade de entendimento e de discernimento. Não faças isso para que tu não destruas a igreja de Deus, que tem que ser liderada por pessoas que sejam colunas e baluartes da verdade, sobre as quais não paire dúvida. Aí você pode chegar e dizer, olha, Caio, quando eu falo no teu nome, por aí tem um monte de gente que fala mal de ti. Dentro de igreja, os filhotes dos intemperantes, dos loucos, dos violentos, dos maldizentes, dos que não têm sobriedade e que vocês chamam de pastores de vocês, esses me tratam assim porque o sarrafo do evangelho da minha vida está muito acima da cabeça da loucura deles. Então eles vão dizer o quê? Ou eles se convertem ou eles falam mal de mim. Agora, eu desafio você, pode ir para o mundo, aonde estão as pessoas, no mundo, nos ambientes mais mundanos, e fale de mim que você vai ouvir um outro testemunho. Um testemunho do bem, um testemunho
que vai te dizer: ali vai alguém que anda na bondade e no amor de Deus. Eu respeito e admiro aquela pessoa. Ali o evangelho é falado com verdade, com coerência e é vivido com simplicidade, com humanidade. Eu estou me jactando com arrogância? Não. Eu estou falando o que tem que ser falado, a verdade que precisa ser dita. Isso Paulo escreveu aí por volta do ano 64.